Graças a Paz, irmãos. Estamos na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje, domingo, estaremos lendo os capítulos 16, 17, 18 e 19 do livro de Juízes. Então, quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo e acompanhar a leitura. Capítulo 16 está escrito: E foi Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Cercaram-no, e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade, porém toda a noite estiveram quietos, dizendo: Até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e arrancou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte que está defronte de Hebrom. E depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: Persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e como poderíamos assenhorear-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. E disse, pois, Dalila a Sansão: Declara-me, peço, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para que te poderem afligir? Disse Sansão: Se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhes trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e ela o amarrou com elas. E o espia estava com ela na câmara interior. Então ela lhe disse: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vime, como se quebra o fio de estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: Eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele disse: Se me amarrassem fortemente com cordas novas, que ainda não houvessem sido usadas, então me enfraqueceria, seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou as cordas novas e o amarrou com elas, e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E o espia estava na recâmara interior. Então as quebrou de seus braços como a um fio. E disse Dalila a Sansão: Até agora zombastes de mim, e me dissestes mentira. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: Se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com um liço da teia. E ela as fixou com uma estaca, e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou seu sono e arrancou a estaca com as tranças tecidas, juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: Como dirás, tenho-te amor, não estando comigo teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declarastes em que consiste a tua grande força. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: Nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão.
E despertou ele do seu sono e disse: Serei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e girava ele um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus, Dagom, e para se alegrarem, e diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvava o seu Deus, porque dizia: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e é o que destruía a nossa terra, e é o que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: Chamai a Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que tinha pela mão: Guia-me, para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres. Também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. Sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra, e disse Sansão: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com a força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Então seus irmãos desceram a toda a casa de seu pai, Então seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai, e tomaram-no, e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá seu pai. Ele julgou Israel 20 anos. Capítulo 17. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: As 1.100 moedas de prata que tu foram tiradas, por cuja causa lançaste maldição, e de que também me falastes, eis que esse dinheiro está comigo. Eu o tomei. Então lhe disse a sua mãe: Bendito o Senhor seja meu filho. Bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém a sua mãe disse: Inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor, para o meu filho fazer uma imagem de escultura e uma fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, no qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição, que ficaram na casa de Mica. E teve este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Havia um moço de Belém, de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse conveniente. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim, até a casa de Mica, seguindo o seu caminho, disse-lhe Mica: De onde vens? E ele lhe disse: Eu sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar onde quer que achar conveniente. Então lhe disse Mica: Fica aqui comigo e ser-me por pai e sacerdote. E cada ano te darei 10 moedas de prata, e vestuário, e o sustento. E o levita entrou. E consentiu o levita em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. E Mica consagrou o levita, e aquele moço lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: Agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto eu tenho levita por sacerdote. Capítulo 18. Naqueles dias não havia rei em Israel,
E nos mesmos dias a tribo dos danitas buscava para si herança para habitar. Porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel não lhe havia caído por sorte a sua herança. E enviaram os filhos de Dan, da sua tribo, 5 homens, dentre eles homens valorosos de Zorá e de Estaol, a espiar e reconhecer a terra. E lhes disseram: Ide, reconhecei a terra. E chegaram à montanha de Efraim, até a casa de Mica, e passaram ali a noite. E quando eles estavam junto à casa de Mica, reconheceram a voz do moço, do levita, e dirigindo-se para lá, lhe disseram: Quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? E que é que tens aqui? E ele lhes disse: Assim e assim me tem feito Mica, pois me tem contratado e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: Consulta a Deus, para que possamos saber se prosperará o caminho que seguimos. E disse o sacerdote: Ide em paz, o caminho que seguis está perante o Senhor. Então foram-se aqueles 5 homens e chegaram a Laís, e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme o costume dos sidônios, quieto e confiado. Nem havia autoridade alguma do reino que por qualquer coisa envergonhasse alguém naquela terra. Também estavam longe dos sidônios e não tinham relação com ninguém. Então voltaram a seus irmãos, a Zorá e a Estaol, e seus irmãos lhes disseram: Que dizeis vós? E eles disseram: Levantai-vos e subamos contra eles, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa. E vós estareis aqui tranquilos? Não sejais preguiçosos em irdes para entrar e possuir esta terra. Quando lá chegardes, vereis um povo confiado, e a terra é larga de extensão, porque Deus vos-la entregou nas mãos, lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali, da tribo dos danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens munidos de armas de guerra, e subiram e acamparam-se em Kiriat-Jearim, em Judá. Então chamaram a este lugar Mané-Dan, até o dia de hoje. Eis que está por detrás de Kiriat-Jearim. E dali passaram a montanha de Efraim e chegaram até a casa de Mica. Então responderam os 5 homens que foram espiar a terra de Laís e disseram a seus irmãos: Sabeis vós também que naquelas casas há um éfode e terafins e uma imagem de escultura e uma fundição? Vede, pois, agora que haveis de fazer. Então se dirigiram para lá e chegaram à casa do moço levita, em casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens que eram dos filhos de Dan, munidos com as suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram ali e tomaram a imagem de escultura, o éfode e o terafim e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens que estavam munidos com as armas de guerra. E entrando eles, pois, em casa de Mica, e tomando a imagem de escultura e o éfode e o terafins e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: Que estás fazendo? E eles lhe disseram: Cala-te e põe a mão na boca e vem conosco, e sê-nos por pai sacerdote. É melhor ser sacerdote da casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo ou de uma família em Israel? Então alegrou-se o coração do sacerdote, tomou o éfode e os terafins e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Assim viraram e partiram, e os meninos e o gado e a bagagem puseram diante de si. E estando já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas junto à casa de Mica reuniram-se e alcançaram os filhos de Dan. E clamaram após os filhos de Dan, os quais viraram os seus rostos e disseram a Mica: Que tens, que tanta gente convocaste? E ele disse: Os meus deuses que eu fiz me tomaste juntamente com o sacerdote e partistes. Mas que me resta agora? Como, pois, me dizeis que é que tens? Porém os filhos de Dan lhe disseram: Não nos faça ouvir a tua voz, para que porventura homens de ânimo mau não se lancem sobre vós e tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Assim seguiram o caminho os filhos de Dan, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, virou-se e voltou à sua casa. Eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito e o sacerdote que tivera e chegaram a Laís.
a um povo quieto e confiado, e os feriram ao fio de espada e queimaram a cidade a fogo. E ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom e não tinham relações com ninguém, e a cidade estava no vale que está junto a Bet-Reob. Depois reedificaram a cidade e habitaram nela. E chamaram o nome da cidade Dan, conforme o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel. Era, porém, antes o nome desta cidade Laís. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e os seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até o dia do cativeiro da terra. Assim, pois, estabeleceram para si a imagem de escultura que fizera Mica por todos os dias em que a casa de Deus esteve em Siló. Capítulo 19. E aconteceu também naqueles dias que não havia rei em Israel, que houve um homem levita que, peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém a sua concubina adulterou contra ele, e deixando-o, foi para a casa de seu pai, em Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. E o seu marido se levantou e foi atrás dela, para lhe falar conforme o seu coração, e para tornar a trazê-la. E o seu moço e um par de jumentos iam com ele, e ela o levou à casa de seu pai. E vendo-o, o pai da moça alegrou-se ao encontrar-se com ele. E seu sogro, o pai da moça, o deteve e ficou com ele 3 dias. E comeram e beberam e passaram ali a noite. E sucedeu que ao 4º dia, pela manhã, de madrugada, ele levantou-se para partir. Então o pai da moça disse ao seu genro: fortalece o teu coração com um bocado de pão, e depois partireis. E assentaram-se, pois, e comeram, ambos juntos, e beberam. E disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui, e alegrou-se o teu coração, e alegre-se o teu coração. Porém o homem levantou-se para partir, mas o seu sogro constrangeu a tornar e passar ali a noite. E madrugando ao 5º dia pela manhã para partir, disse o pai da moça: ora, conforta o teu coração. E detiveram-se até o declinado dia, e ambos juntos comeram. Então o homem levantou-se para partir, ele, a sua concubina e o seu moço, e disse-lhe seu sogro, pai da moça: eis que já o dia declina, e a tarde já vem chegando, peço-te que aqui passes a noite. Eis que o dia já vai acabando, passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre, e amanhã de madrugada levanta-te a caminhar, e irás para a tua tenda. Porém o homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se e partiu, e chegou até defronte de Jebus, que é Jerusalém, e com ele o par de jumentos albordados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se já declinado muito o dia, disse o moço ao seu senhor: vamos agora e retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus, e passemos ali a noite. Porém disse-lhe o seu senhor: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas iremos até Gibeá. Disse mais o seu moço: vamos e cheguemos a um daqueles lugares, e passemos a noite em Gibeá ou em Ramá. E passaram, pois, adiante, e caminharam, e o sol se lhes pôs junto a Gibeá, que é a cidade de Benjamim. E retiraram-se para lá, para entrar e passar a noite em Gibeá, e entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali passarem a noite. E eis que um velho homem vinha à tarde do seu trabalho do campo, e era este homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. Eram, porém, os homens deste lugar filhos de Benjamim. Levantando-se ele, pois, os olhos, viu a este viajante na praça da cidade e disse ao ancião: para onde vais e de onde vens? E ele lhe disse: viajamos de Belém de Judá até aos lados da montanha de Efraim, de onde sou. Porquanto fui a Belém de Judá, porém agora eu vou à casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa. Todavia, temos palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim, e para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos. De coisa nenhuma há falta.
Então disse o ancião: Pai seja contigo. Tudo quanto te faltar fica a meu cargo, tão somente não passe a noite na praça. E levou-os à sua casa, e deu pasto aos jumentos, e levantando-se aos pés, comeram e beberam. Estando eles alegrando-se o seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao ancião, senhor da casa, dizendo: Tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. E o homem, dono da casa, saiu a eles e disse-lhe: Não, irmãos meus, ora não façais semelhante mal, já que este homem entrou na minha casa, não façais tal loucura. Eis que a minha filha virgem e a concubina dele vos-las tirarei fora, humilhai-as a elas e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém a este homem não façais essa loucura. Porém aqueles homens não quiseram ouvir. Então aquele homem pegou a sua concubina e lhe atirou para fora, e eles a conheceram e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e subindo a alva a deixaram. E ao romper da manhã veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava o seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. E levantando-se o seu senhor pela manhã, e abrindo as portas da casa, e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. E ele lhe disse: Levanta-te e vamos. Porém ela não respondeu. Então, levantando-se o homem, a pôs sobre o jumento, e foi para o seu lugar. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo, e pegou na sua concubina, e a despedaçou com os seus ossos em 12 partes, e enviou-as por todos os termos de Israel. E sucedeu que cada um que via aquilo dizia: nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai isso e considerai e falai. Então terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus assim o permitir, estaremos lendo os capítulos 20, 21 e 22 do livro de Juízes. Então que Deus te abençoe e até amanhã, se Ele assim o permitir.